pessoal, tudo bem? O meu nome é Laila Barreto, eu sou nutricionista idealizadora do Método Realize. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês entenderem como funciona todo o Método Realize, todo o conteúdo contido do método, para você explicar para o seu futuro cliente e ele adquirir sabendo aí detalhadamente de todos os benefícios que ele vai poder ter comprando o Método Realize. Então vamos lá, venha comigo que eu vou te ensinar agora todo o conteúdo e o passo a passo aí contido neste material que está surpreendente. Primeiro, eu quero deixar bem claro que o Método Realize, ele não é nenhuma dieta. Então eu não vendo nenhuma dieta. É um método onde as pessoas elas vão aprender a se comportar, a saber de fato sobre os alimentos. Então ela vai ter toda uma base para sair daquele efeito de dieta. Então o intuito é justamente o contrário, é buscar a paz com a sua alimentação, a paz com o seu peso, a paz com a balança, sem sofrimento. Isso mesmo, o Método Realize, ele garante para o seu cliente que tudo que ele vai passar é sem sofrimento. Então eu vou esboçar agora, vou falar um pouquinho do conteúdo de cada módulo, para que quando você vê esse meu vídeo, vai poder, assim como eu, entender 100% do que você vai vender. Vamos lá? O Método Realize, ele é dividido por 6 módulos. Então eu vou falar módulo por módulo de uma maneira resumida para que você entenda. O primeiro módulo é onde o cliente ele vai conhecer o seu corpo. Então eu falo um pouquinho das crenças limitantes, daquilo que sempre impediu aquela pessoa de conseguir emagrecer. Então ela vai deixar tudo para trás e começar uma nova relação aí com a balança. Aprender também sobre os tipos de fome, que nem sempre a gente tem fome, às vezes é vontade de comer, quem nunca passou por isso. Então é um módulo de introdução para que o seu cliente ele vá entender primeiro justamente o que é fome, o que é vontade de comer, porque ele nunca conseguiu emagrecer sozinho. Então ele vai começar a entender tudo e tudo vai ficar mais fácil. Seguindo pelo módulo 2. O módulo 2 é bem legal. O seu cliente ele vai entender todas as bases, as principais bases da nutrição. Então ele vai poder entender sobre os carboidratos, sobre as proteínas, os óleos, né, as gorduras. Então, além de ter todo esse conhecimento, ele terá a partir de agora também autonomia. Porque quando você faz uma dieta, você vai ao nutricionista ou vai na internet, né? Se você vai no nutricionista, que bom. Mas a maioria das pessoas, elas buscam na internet. Então ela imprime lá, dieta da lua, dieta da sopa. E ela não entende o porquê. E às vezes uma dieta que ela serve para uma pessoa, ela não serve para outra. E no Método Realize, cada pessoa, o seu cliente no caso, ele vai entender isso, que ele vai poder fazer as escolhas. Por isso que é sem sofrimento. Não existe uma lista de alimentos proibidos. Não pode comer pão, não pode comer, enfim, doces. Tudo isso ele vai encontrar aqui. Então, o módulo 2, quando ele aprendeu como funciona aí, né? O que é os nutrientes, quais são os alimentos que são ricos em carboidratos, enfim. E ele vai estar apto. O módulo 3 também está bem interessante. Então, o módulo 3, depois que ele conheceu quais são os carboidratos, proteínas, as gorduras, como fracionar também as suas refeições, ou seja, eu preciso comer de 3 em 3 horas? Isso é verdade? Qual é o horário que eu tenho que comer? Então, ele também vai aprender isso no módulo 2. E o módulo 3, como eu já havia iniciado aqui para vocês, ele vai montar o seu próprio plano alimentar, lógico, com as minhas instruções. Então, nós temos aí as aulas que ele aprenderá a montar. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, o seu próprio jantar, de uma maneira fácil, de uma maneira prática, sem todos aqueles mitos, sem aquelas
dietas difíceis. Então, é um método em que o alimento ele está presente de uma maneira muito simples. Porque se você inventa aí uma dieta ou alimentos difíceis, fala a verdade, fica muito difícil você manter. E dentro do método Realize é um dos nossos princípios. Além de emagrecer, o nosso cliente ele tem a manutenção do seu peso, porque ele já fez as pazes com a balança, ok? O módulo 4, onde ele irá organizar, definir as suas metas. Como assim? Todo o processo de emagrecimento, ele parece ser fácil. Na verdade, eu até falo com os meus pacientes que todo mundo sabe um pouquinho do que tem que fazer, mas colocar em prática, por que é tão difícil, não é mesmo? Se fosse fácil, todo mundo emagrecia sozinho. Então, definir as metas, estipular, né? Cada cliente vai poder, dentro do método, realizar as tarefas que eu solicito para colocar isso em prática. Então, ele vai organizar como ele vai emagrecer, quantos quilos, em quanto tempo. Tudo isso precisa sair só do seu pensamento e ir para o papel. Então, a cada módulo temos PDFs onde essas aulas, elas são aí praticadas. Você não é só uma aula que o cliente vai assistir e vai fazer sozinho, aleatório, não. Então tem os PDFs com todas as informações vistas nos vídeos para que aquela pessoa ela possa me acompanhar também. O módulo 5, com aulas surpreendentes, recheadas. Então eu falo um pouquinho do sal, do açúcar, da questão de experimentar novos alimentos. Então as pessoas elas têm dificuldades, né? Eu não gosto de comer arroz integral. Eu não como frutas, não como salada nenhuma. Então deixo uma aula bem gostosa falando sobre isso. Outras dificuldades, tenho fome noturna, à noite para mim é a pior coisa, não sei, eu abro a geladeira 1000 vezes, né? Festas e finais de semana. Então, quem aí faz a dieta certinha de segunda a sexta, chega sexta-feira, o S do sextou e simplesmente você se perde, né? Come o que você não comeu durante a semana. Então, acaba que isso você faz com que você não tenha resultados. Então, isso você vai poder explicar para o seu cliente todo esse passo a passo, todo esse material que ele vai poder usufruir adquirindo o método Realize. E o módulo 6, onde a gente finaliza, né, buscando o quê? Motivação, como manter os resultados que você já conquistou, todo esse passo a passo, essas dicas, porque emagrecer pode até ser fácil, mas manter isso é muito difícil. E dentro do nosso programa, dentro do método Realize, o seu cliente ele estará satisfeito, porque além de eliminar, ele vai conseguir o mais difícil que foi até hoje, que é manter e se livrar do efeito sanfona. E não acaba por aí. Temos também, dentro do nosso método, alguns super bônus. Isso mesmo, eu quero que você exalte todo o nosso material, porque se você não passar entusiasmo, o seu cliente ele não vai ter também o interesse. Então é importante exaltar. Serão bônus com receitas práticas e fáceis para ajudar no dia a dia do seu cliente. Também um bônus exclusivo com um educador físico, contendo aulas para iniciantes e intermediários. Então sabemos que fazer exercícios em casa às vezes é quase impossível. Por quê? Você está sozinho, não sabe qual exercício fazer, como fazer. Então, além da alimentação, o método Realize, ele contém esse bônus de atividades físicas. Isso não é legal? E quanta coisa, veja bem. Dentro do programa, além de tudo isso que eu falei, tem também algumas aulas bônus. Vamos lá. Algumas pessoas, por exemplo, vão ao supermercado e não sabem escolher o alimento, não sabem se aquele alimento é melhor, aquela marca é pior. Então, ensino sobre esses alimentos, a rotulagem, ler rótulos. Então, é um método que você tem tudo
para vender. É algo enriquecedor que vai mudar a vida do seu cliente. E é isso que eu quero que você passe para ele. Não quero que você invente, nem que você aumente. Todo o conteúdo ele vai estar sendo disponibilizado com a nossa equipe de suporte. Então, eu vou até adiantar um pouquinho. Mas, Laila, como é que eu vou fazer para me afiliar? Como é que eu vou fazer para eu vender? Isso vocês irão estar recebendo. Podem ficar bem tranquilos. A minha aula de agora é apenas para vocês conhecerem mesmo o método Realize. E para finalizar, eu vou deixar aqui algumas direções. Vamos lá. Quando um cliente, você vai aprender como fazer isso, mas eu quero que você deixe claro para ele. Quando ele comprar, se ele não perguntar antes, você vai deixar bem claro. Comprei o curso, e agora? Ele não vai ter, gente, o cliente ele não vai ter um acompanhamento comigo para o resto da vida. O curso ele vai ter sim para o resto da vida, mas o contato comigo direto ele vai ter por 30 dias. Então, durante 30 dias, ele vai participar de um grupo com outros alunos e comigo, podendo tirar dúvidas a qualquer momento, né? Enfim, qualquer pergunta, dúvidas que eles tiverem. Mas não terão para o resto da vida esse contato comigo. E outra dica também para você que irá vender o método Realize é valorizar o produto. Por exemplo, quantas consultas o seu cliente precisaria para ter tudo isso aqui que eu te apresentei? Ele precisaria de no mínimo aí 5 a 6 consultas, que ele gastaria aí quase R$1.000 se a gente for colocar um valor de um nutricionista mais em conta, né? 150, R$200 uma consulta. E ele vai ter tudo isso que eu acabei de falar e mais um pouquinho por apenas R$ 199,90. Então, quantas vantagens o seu cliente ele terá? As aulas de atividade física, todo o conhecimento de nutrição, todo aí o embasamento, ele vai perder peso, conseguir manter para o resto da vida dele. Então, vocês têm que mostrar que isso para ele não será um gasto, mas sim um investimento. E eu foco muito dentro do método Realize na saúde. Então, não é apenas emagrecer para caber em um vestido, para um projeto verão, é saúde e bem-estar. Então, eu espero com esse vídeo ajudar vocês a começarem a entender, tá? Todo o nosso programa, mas qualquer dúvida, caso eu tenha falado e você ainda tem alguma pergunta, então dentro da equipe de suporte, você pode estar deixando a sua dúvida que a gente vai sanar para que você faça uma venda aí com qualidade, sem enganação ao cliente, sem problemas depois, que é o que a gente não quer. A gente quer o cliente satisfeito e você, afiliado, satisfeito, recebendo aí as suas comissões, ok? Um abraço e a gente se vê aí durante as nossas vendas, durante aí o nosso suporte, ok? Tchau, tchau!